começar a aula, vai começar a aula, vai começar a aula, vai começar a aula. Tudo bem com você? Espero que sim. Aqui é o professor Magno, trabalhando com você, aluno do primeiro colegial. Vamos lá? Olha, se você pudesse se inscrever no canal, curtir e compartilhar com seus coleguinhas, seria top demais. Agora, seja bem-vindo ao canal Magno Física, você é aluno do primeiro colegial do ano de 2021 do estado de Minas Gerais. Então a gente vai trabalhar com o material do PET, tá? Beleza. Só fica uma crítica minha. Eu, como professor de física, não começaria com esse conteúdo. Mas foi o conteúdo que quem determinou aí, escolheu que a gente começasse por ele, que é o conteúdo de ondas. Na sua tela, a sua apostila do PET, conteúdo de ondas, tá? Então, tá lá, senhores. A gente vai trabalhar com isso. E aqui tem a definição que ele colocou pra gente, a definição de ondas. Ondas, perturbações periódicas que se propagam transportando energia. E isso aqui é muito importante. Onda transporta o quê? Energia. Coloque bem isso na sua cabeça. Aí você vai falar assim, professor Magno, deixa eu falar uma coisa. Essa definição do senhor está errado. Está errado, professor Magno, porque eu vejo surfista, e a onda, ela empurra o surfista. Então vamos lá, senhores. Vou colocar aqui para você, tá, na sua tela, o surfista, beleza? Então veja bem aqui, o que está acontecendo aqui, tá, senhores? Nós estamos tendo aqui isso a gente chama de onda. Ah, o cara está surfando a onda, tá? Mas na verdade, fisicamente não é onda, porque onda só transporta energia e não transporta matéria. O que é preciso você entender? Que isso aqui não é onda, tá? Quando ela chega na arrebentação, ela já não é onda mais, certo? Então aí você tem o surfista navegando. Então aqui eu não posso classificar como onda isso daqui. Vou pegar outra cena pra gente poder entender um pouquinho melhor, tá? Olha lá, senhores, eu quero que você olhe esse grupo aqui de pessoas aqui atrás. Veja bem, aqui você pode classificar como onda, que ela não está na arrebentação. O que acontece com as pessoas? As pessoas não vão para frente, elas só sobem e descem. Sobe e desce. Vou voltar lá. Carregou. Eu quero que você olhe o pessoal lá no fundo. Ó, a onda vem, sobe e desce. Onda transporta energia, tá? Não transporta matéria. O grande problema é que o que acontece, que você viu lá, que forma aquela arrebentação da onda, é que você tem uma profundidade do mar, e aí quando vai chegando na margem da praia, a profundidade diminui. Causando assim esse efeito de onda. No caso, onda transporta energia. Se ele tivesse aqui atrás da arrebentação, ele só ia subir e descer, tá? Como que ele consegue pegar a onda? Ele tem que nadar, né? Ele tem que remar para alcançar a velocidade da onda, para estar juntinho com a velocidade da onda. E aí aqui, a partir do momento que acontece a arrebentação, eu não posso classificar fisicamente essa parte da arrebentação como onda, tá? Ok? Voltamos para nossa tela. Então fica aqui bem gravado, que daqui a pouco vai ter um exercício disso, tá? Onda só transporta energia. Popularmente a gente fala que o surfista pegou uma onda. Fisicamente está correto? Não, está errado. Porque onda só transporta energia, não pode transportar matéria. Nós temos as classificações, tá? Então a nossa classificação, vou pegar aqui, ó. Quando ao tipo de propagação de onda. Eu tenho onda que a gente chama de onda longitudinal e eu tenho onda que a gente chama aqui, ele repetiu, tá vendo? Ó, tem um erro na apostila. Ele colocou onda longitudinal e onda longitudinal. Deixa eu consertar isso para você. Então aqui, senhores, eu coloquei para você, ó. Nós temos onda longitudinal, são aquelas cuja vibração coincide com a direção de propagação da onda. Então, deixa eu te dar um exemplo disso. Pode ser onda sonora? Pode. Pode ser uma mola?
pode ser uma mola. Então aqui, senhores, ó, eu tenho a molinha, certo? O que que vai acontecer? Você vai, aqui o lápis, né, vai fazer uma força peso, esticando a primeira extremidade da mola, que vai ser transmitida para cá, que vai ser transmitida e assim por diante. Depois ela vai ser comprimida e vai ser transmitida, tá? Passo a passo. Então aqui a gente tem a onda. Preste bem atenção. Aqui você tem a onda longitudinal. O que vai acontecer aqui, senhores, será o gráfico da onda. Então aqui eu tenho o movimento real e aqui eu vou ter o gráfico, certo? Nem sempre o gráfico é igual ao movimento real. Essa aqui é uma onda longitudinal. Deixa eu dar um play aqui para você. Então aqui, senhores, ó, eu tenho a onda longitudinal. Ela acompanha, ó, desce, ó, a onda tá para cá, ó. Então a velocidade está o que? Na mesma direção de propagação da onda, certo? E a gente tem isso aí. Vou aumentar um pouquinho a velocidade, que está bem lentozinho. O que que acontece aí? Aqui nós temos a parte gráfica, tá? Tá desenhando aqui, ó. E aí, esse gráfico aqui, ó, é um gráfico de uma função seno, que você aprendeu lá no seu 9º ano, seno, cosseno e tangente, tá? E foi para esse momento que você aprendeu aquilo lá para utilizar em física. Então, uma mola é uma onda longitudinal, ok? Voltamos lá para a nossa tela. Então aqui, ó, então são aquelas cujas vibrações coincidem com a direção de propagação, tá? Então seriam ondas longitudinais. Aqui que ele repetiu, que está errado, seria ondas transversais. Está errado aqui, tá, senhores? Ondas transversais são aquelas cujas vibrações são perpendiculares à direção de propagação. O que eu te dou exemplo? Quando você balança uma corda. Tá aqui, senhores, tá? Esse aqui é um laboratório virtual de física. Eu poderia balançar aqui, ó. Tá vendo? Vou balançando aqui, ó, manualmente. Mas eu vou colocar um oscilador. Vou colocar um aparelhinho aqui, tá? Vou diminuir a frequência para ficar mais lento, para a gente poder entender, tá? Só para a gente poder entender. O que que acontece aqui, senhores? Olha, o que eu preciso você entender é o seguinte. A velocidade da onda está para a direita. Olha, a velocidade da onda está para a direita. Só que o pulso, né, o que está fazendo essa onda, o pulso está onde? Para cima e para baixo. Então, a velocidade da onda está na horizontal e o pulso dela está na vertical, formando um ângulo de 90 graus. Então, isso aqui seria uma onda transversal, tá ok? Vou aumentar a velocidade dela para ficar bonitinho, parecendo uma onda, né? Aí, ó, ficou doidinha a minhoquinha aí, né? Entendeu aí o que é uma onda transversal? Então, você sacudindo uma corda, você teria uma onda, o quê? Transversal, né? Aí, aqueles exercícios de crossfitness que o pessoal faz. Você pode ter uma extremidade presa, igual está aqui. Você pode ter uma extremidade livre, que ela movimenta. Aí é outra situação, né? Aqui ele colocou uma situação infinita, né, também. E a gente vai depois, no decorrer do curso, estudar cada uma delas, tá? Se eu der um pulso, eu vou dar uma sacudida só. O que é isso? Um pulso, ó lá. Uma sacudida. Aí vai haver ela vai bater e vai voltar. Esse movimento de bater e voltar a gente chama de refração. Ai, que burro, dá 0 para ele. Olha lá o pulso. Vou aumentar a amplitude desse pulso. Está muito baixinho. Ó. Então, na ida, ó, triângulozinho para cima, na volta, triângulo para baixo. Na ida, triângulo para cima, na volta, triângulo para baixo. Beleza, voltamos lá para a nossa tela. Então, você definiu o que é uma onda transversal, certo?
Belezinha? No caso de um líquido, né, numa superfície de um líquido, aí nós temos uma situação que ela é mista, tá? As ondas na superfície da água possuem movimento vibratório transversal e longitudinais, simultâneos. Quer dizer, ao mesmo tempo, na água, eu tenho os dois, de modo que as partículas descrevem, durante a passagem da onda, trajetórias aproximadamente circulares. Deixa eu te mostrar isso daqui. Aqui, senhores, eu tenho aqui a onda na água, no som e na luz, tá? Então, aqui no caso da água, o que a gente vai fazer? Ele vai pingar, tá? Vai começar a pingar. Isso você estaria vendo a parte de cima do movimento, tá? Aqui você estaria vendo na lateral, tá vendo? A onda aqui no caso, tá vendo? Você olhando aqui a onda, dá para ver que a velocidade de onda tá para cá, né? Mas o pulso que está criando a onda está aqui, ó, transversal, né? Formando um ângulo de 90 graus, tá certo? Se eu olhar pela superfície, aí eu ia ver ela o quê? Longitudinal, tá vendo? Para cá. Deixa eu dar um pause aqui. Certo, senhores? Aqui teria uma fitinha, ó, pra gente medir, ó, aproximadamente, ó. Eu vou pegar aqui, ó, finalzinho dela até na outra. Certo? Aproximadamente. Se eu pegar a trena e levar no finalzinho dela, ó, vai dar o mesmo tamanho. Guarda isso. Se eu pegar no finalzinho dela, vai dar o mesmo tamanho. Ok? Belezinha, guarda a treninha aqui. Isso daqui, vamos colocar aqui no centro. Vamos colocar aqui. Vamos dar um player. Ah lá, você estaria vendo a ondinha, né? Belezinha? Tranquilinho? Vamos voltar lá para a nossa tela. Então, vamos lá. Então, você tem ondas longitudinais. Quando são ondas longitudinais? Quando coincide a direção com a direção de propagação de onda. Quando são transversais? Quando elas são perpendiculares à direção de propagação de quem? Da onda, certo? Essa é uma classificação se ela é longitudinal ou transversal. Lembrando que na superfície de um líquido, na verdade, nós temos ela mista, temos as duas. Eu não mostrei, né? O som, o que vai acontecer? Você tem um alto-falante, né? Você vai ver que tem um movimento aqui, ó, de para trás para frente, para trás para frente. Quem está causando? Para trás para frente, ó. Ó. Ela é longitudinal, certo? O que significa isso? Que a onda se propaga na mesma direção, tá vendo? A onda tá para cá e quem tá causando a onda tá para frente e para trás também, ó. Certo? Na mesma direção. Se eu pôr aqui na lateral, não acontece nada, porque não tem transversal, né? Ó. Ok? Belezinha? Pois bem, então vamos lá, senhores. Vimos essa classificação. Então, voltando aqui, ó. Nós vimos que temos que é uma onda, que onda o que transporta somente energia. Ela tem uma classificação que ela pode ser longitudinal ou transversal, não é isso? Mas ela tem uma classificação quanto à sua natureza. Quem é que cria essa onda? Pode ser uma onda mecânica ou uma onda eletromagnética, tá? Um exemplo de onda mecânica, som. Um exemplo de onda eletromagnética, luz. Vamos dar uma melhorada nisso. Vamos lá, senhores. Aqui, ó. Já estamos prontos aqui. A onda mecânica, certo? Ela necessita de um meio material. Exemplo, som. Você só escuta o som porque eu tenho ar. Então, o som se propaga em um meio material. Então, é uma onda mecânica. Então, vamos lá, senhores. Qual é a diferença entre onda mecânica e onda eletromagnética? Onda mecânica, obrigatoriamente, ela precisa de um meio material. Ela necessita de um meio de material para se propagar. Então, o que acontece? O som, né, é uma onda mecânica? Sim, é uma onda mecânica.
Mas no vácuo, no espaço, onde não há matéria, você pode gritar que ninguém vai te escutar, porque é uma onda mecânica e uma onda mecânica para transportar energia precisa de um meio material. Eu não gosto muito de aparecer, mas eu vou aparecer aqui que eu quero fazer um pequeno comentário. Pois bem, senhores, estamos lá, né? Isso é verdade, né? Em alguns filmes de faroeste mais antigo, a pessoa deitava e punha o ouvido no chão para escutar se estava vindo uma cavalaria, ou às vezes a pessoa colocava a cabeça no trilho do trem para ver se o trem estava chegando. Isso é verdade? É verdade. Por quê? Quanto mais denso, quanto mais matéria tiver esse meio, tá? Quanto mais matéria tiver esse meio, maior será a velocidade de propagação. Então é o seguinte, no ar, o som tem uma velocidade. Na terra tem outra, na água tem outra. Então você sabe quando uma pessoa está nadando, né? Tá lá, tá nadando, e aí o técnico dela está andando do lado de fora d'água e começa a falar com ela, e ela está mergulhando por dentro da água, e ele fala com ela, ela escuta. E se você estiver dentro da piscina e gritar e tiver outra pessoa também lá dentro da água, ela vai te ouvir, tá? Porque o som é uma onda mecânica longitudinal, depende do meio para que se propague. Então, senhores, o som se propaga em um meio. No espaço sideral é vácuo, não tem matéria, então o som não ia se propagar. Agora a pergunta é, o índio, quando quer enxergar mais longe, ele faz assim, né? Quando ele quer ouvir, se vê cavalaria, ele põe o ouvido no chão, e isso é verdade, o som se propaga com maior velocidade. E quando ele quer enxergar, ele faz assim. Por que ele faz assim? Você sabe? Porque se ele fizer assim, ele não enxerga nada. Ah, piada ruim, Magno. Vou sair da tela, tchau. Mas você sabe por que tem piada ruim, né? Piada ruim é só para saber quais são as piadas boas, né? Então, vamos lá, senhores. Onda mecânica necessita de um meio para transportar o quê? Energia. E a onda mecânica, ela pode ser tanto transversal como que longitudinal. Você sacudindo a corda, você teria uma onda mecânica. Qual seria o meio? Seria a corda, né? E ela seria o quê? Transversal. Mas você pode ter o som, que é uma onda mecânica, e ela é o quê? Longitudinal, tá? E ela precisa de um meio para o quê? Transportar energia. Né? Uma mola, né, daquele jeito, vibrando para cima e para baixo, seria uma onda mecânica longitudinal, tá? Ondas eletromagnéticas não necessitam de um meio material. Então, ondas eletromagnéticas não necessitam de um meio material. Quer dizer, luz se propaga no vácuo, quer dizer, a luz sai do Sol, chega na Terra, não tem matéria entre o Sol e a Terra, não existe nada entre o Sol e a Terra, então é vácuo, mas a luz consegue sair do Sol e chegar na Terra. Então essa energia consegue ser transportada sem necessidade de um meio material, mas também pode ser propagada no ar. Então a onda eletromagnética, ela não necessita de um meio, tá? Mas ela se propaga no meio? Sim. Então a gente tem exemplo de ondas eletromagnéticas, como a luz, né? Como ondas de rádio ou de TV, micro-ondas, raio-x, raio gama e raios cósmicos e etc. Então você tem várias ondas eletromagnéticas. Uma definição de onda eletromagnética, se você quiser colocar, né, aí, né, resultam de vibrações de cargas elétricas transportando energia na forma de quanta, pacotes de energia. Por isso, as ondas eletromagnéticas se propagam no vácuo e em alguns meios materiais. Tá ok? Então tá aí o que é onda eletromagnética, tá? Então ela precisa de vibrações de cargas elétricas. E detalhe importante, toda onda eletromagnética ela é uma onda o quê?
transversal, tá? Obrigatoriamente. Não existe onda eletromagnética longitudinal, só existe o quê? Transversal. Belezinha? Vamos voltar aqui. Tá aí, senhores. Beleza, classificamos quanto à natureza, quanto à propagação, né? E agora aqui nós temos as características da onda. Amplitude, comprimento de onda, frequência, período e velocidade. Lembra que a gente falou que onda é uma perturbação periódica, período, né? Que se propagam transportando o quê? Energia. A gente vai entrar em detalhes agora com isso, tá? Vamos lá, aqui. Bonitinho. O gráfico de uma onda, né? Que tá aqui a ondinha, né? Ó, sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce. Então tá lá. Amplitude, né? Medida da altura da onda em relação à sua posição de equilíbrio. Então daqui, ó, até aqui, ó, é a famosa amplitude. Comprimento de onda, que a gente utiliza a letra grega lambda, é o tamanho da onda, tá? Então, comprimento de onda é o tamanho da onda. Pode ser medido com a distância entre duas cristas ou dois vales consecutivos. Então, o que é crista? É o pico da onda. Então, ele fala assim, tinha uma gíria antiga que falava assim, você está na crista da onda, quer dizer que você está por cima, certo? Se eu pegar de uma crista a outra, eu tenho o comprimento de onda, eu tenho o tamanho dessa onda. Ou eu posso pegar de um vale é a parte de baixo, de um vale ao outro, também eu teria o quê? Um comprimento de onda. Ou eu poderia pegar aqui da sua origem até a sua origem de novo. Note bem que vai ser dividido em 4 partes, ó. Desce 1, 2, 3, 4. Aí começa a repetir de novo. Então, esse aqui seria o comprimento de onda, ó. 1, 2, 3, 4. Aí repete. 1, 2, 3, 4. Se eu pegar o vale, aí começa subindo, né? 1, 2, 3, 4. Aí vai começar a repetir, ó. Subindo de novo. 1, 2, 3, 4. Tá? Seria vale. Agora, se eu pegar no começo dela, seria 1, 2, ó, começa subindo, desce. 1, 2, 3, 4. Aqui ia repetir. Ia começar a repetir de novo. Ia começar subindo, né? 1, desce, 2, 3, 4. Então, você tem essas 3 formas. Ele falou de 2, mas você pode pegar daqui e aqui também, tá? Esse seria o comprimento de onda. Agora, frequência, senhores. Número de oscilações de onda em um intervalo de tempo medido em Hertz no Sistema Internacional. Então, vamos lá, senhores. Frequência. Na verdade, o que eu estou falando, que frequência, esse Hertz aqui, seria a unidade que seria 1 sobre segundo, tá? Em homenagem ao cientista que estudou frequência, que chamava Hertz, colocou seu nome da unidade de frequência de Hertz. Seria 1 sobre segundo. Mas nós temos também, a gente pode pegar a frequência por minuto, tá? Que seria RPM, rotações por minuto. Nossa, professor, no movimento circular, né? No movimento circular a gente usa a frequência chamada RPM, rotações por minuto. Rotação é campeonato de arroto? Não, outra piada ruim. Rotação significa volta. Quando eu estou no movimento circular, né, e dar uma volta, seria voltas por minutos, tá? Então, eu teria outras unidades sem ser Hertz, que é 1 sobre segundo. Quando eu coloco o Sistema Internacional, que a gente não estudou no primeiro colegial, né? Porque a gente está começando essa apostila a partir daqui, quem já está no segundo, terceiro, já viu isso aí, né? Sistema Internacional. O Sistema Internacional, o tempo é medido em segundos, tá? Mas vamos melhorar aqui que é frequência. Vamos supor o seguinte, o que o professor faz quando ele começa a aula? Ele não faz chamada? E ele faz a chamada para quê? Para ver se você vem na aula ou não. Então, ele está medindo quantas vezes você vem na aula. Então, vou mudar isso aqui. Estou mudando o conceito. Frequência é quantas vezes um fenômeno acontece em uma unidade de tempo. De novo,
Anota aí no seu caderno. Frequência é quantas vezes um ciclo, começo e fim, né? E aí começa de novo, né? E aí começa de novo. Então, frequência é quantas vezes algo repete em uma unidade de tempo. Frequência é quantas vezes algo repete em uma unidade de tempo. Então, por exemplo, se eu pegar uma unidade de tempo, um ano escolar, que você tem 200 dias letivos, certo? Você tem 200 dias letivos, né? Se você foi todo dia, seria o quê? Você repetiu isso 200 vezes numa unidade de tempo, que seria um ano escolar. Então, sua frequência seria quanto? 200. Eu fui só 158 dias durante um ano. Então, qual seria essa frequência? 158, essa seria essa frequência. Quantas vezes você repetiu aquilo em uma unidade de tempo? Tá? Eu gosto assim, prefiro assim. Período é o tempo de um comprimento de onda medido em segundos. O que quer dizer que o período é o comprimento de tempo de onda? Período é o tempo para se completar. Então aqui, ó, começa aqui, ó, vem, desce e aqui. Você concorda comigo que a partir daqui vai repetir? Então o tempo que ele gastou para começar e terminar é o que a gente chama de período. Aí começa a repetir de novo. Período, tá? Daqui até aqui, o tempo que eu gastei para repetir isso é o que a gente chama de período. Então, período é o tempo de um ciclo. O que é um ciclo? A gente começa e tem um tempo para começar e terminar, certo? Então, aqui, ó, começa, termina, certo? Se eu pegar crista a crista, ó, o tempo que eu gasto para sair dessa posição e chegar nessa, passando por essa trajetória, e aqui vai repetir de novo, então isso aqui seria um ciclo. Então, o tempo de um ciclo é o que a gente chama de quê? Período. E, no caso, o ciclo aqui seria o comprimento de onda. Começa a repetir. Crista a crista. Crista a crista. Cada crista a crista seria um ciclo, uma etapa. E isso é o tempo que gasta para isso, a gente chama de período. Velocidade. E aí, meu aluno do primeiro colegial, ele começa com esse trem aqui e tem gente que não sabe nem o que é velocidade. Se você não sabe nem o que é velocidade, eu te aconselho aí no canal Magno Física, né? E colocar no playlist lá velocidade média para você entender, né? Velocidade, rapidez que a onda se propaga, dependendo do meio de propagação, é calculado por velocidade, comprimento de onda e frequência. O famoso vem lamber ferida. É bom. Para você nunca mais esquecer. Qual é a velocidade? Vem lamber ferida. É bom. Mas, deixa eu te colocar aqui para você. Para quem já estudou velocidade, sabe que velocidade é ΔS sobre ΔT. Beleza. O que é o ΔS? É a distância, ou melhor, né? É o deslocamento, né? Ok? Que no caso aqui seria quem? O comprimento de onda. Então, o ΔS seria o comprimento de onda. Certo? Como foi um comprimento de onda, o tempo gasto para isso, a gente chama de quê? Período. Ó, esse T esquisitinho aqui, ó, que é o período. Certo? O que é frequência? Frequência é o inverso do período. Então, se eu trocar aqui, né, senhores, seria velocidade é igual ao comprimento de onda dividido por o quê? Eu posso falar que é 1 sobre a frequência. Então, senhores, eu teria que... O que eu posso fazer aqui, senhores? Conserva a primeira e multiplica pelo inverso da segunda, dividido por 1, tá? Aonde nós vamos ficar com a nossa fórmula bem aqui, senhores, ó, tá aqui, ó, do vem lamber ferida, que é bom, para nunca mais esquecer, vem lamber ferida, tá? A nossa formulazinha, velocidade é igual ao comprimento de onda vezes a frequência, mas quem já estudou velocidade sabe que é a mesma fórmula, tá?
do V igual a ΔS sobre ΔT. Mais uma classificação que ele não colocou na apostila, e essa classificação é importante para a gente, quanto à direção, tá? Eu tenho aqui, senhores, ondas unidimensionais. O que é onda unidimensionais? Propagação numa só direção. Exemplo, onda em corda. Na verdade, o que você faz? O pulso é quem cria a onda, tá? Você só faz o quê? Com a sua mão, só levanta e o quê? Desce. Só levanta e desce. Então, você está em uma única o quê? Dimensão, certo? Agora, nós temos ondas bidimensionais, certo? O que é bi? Bi é 2, né? Bicicleta, 2 rodas, né? Então, um animal bípede, um animal que anda sobre 2 patas. Então, bidimensionais, 2 dimensões. Propaga num plano. Então, ela só se propaga num plano. Exemplo, ondas na superfície do lago. Se eu tenho uma aguinha aqui, se eu jogar uma pedrinha aqui, vai formar essa ondinha aqui que vai se propagar tanto no eixo X como no eixo Y, tá? Então, temos ondas bidimensionais. Também temos ondas o quê? Tridimensionais, que aí atuam em 3 dimensões, né? Propagam em todas as direções, né? Exemplo, ondas sonoras no ar ou em outro meio material, tá? Não necessariamente somente no ar, tá? Então, aqui eu desenhei o eixo X, eixo Y e eixo Z, né? Então, eu coloquei o menino aqui. Então, o que acontece? A onda sonora, o menino fala, a onda sonora se propaga tanto no Z, quanto no X, quanto também no Y. Então, quem está à direita dele vai ouvir, quem está em cima vai ouvir, quem estiver embaixo dele também vai o quê? Vai ouvir. Então, são ondas tridimensionais. Belezinha aqui, senhores? Parte teórica feita. Bora para exercício. Tá lá. Exercício 1. André, conversando sobre ciência com seu amigo Paulo, disse que um barco à deriva em alto mar pode se movimentar à medida que as ondas são formadas. Então, eu estou falando das ondas das águas, tá? Das ondas do mar. Pois, à medida que as ondas vão se propagando, o barco se movimenta junto com a onda. Explique por que essa afirmação não é correta. Ela não é correta. Por que ela não é correta? Né? Porque onda transporta o quê? Energia. E se onda transportasse o barco, transportaria o quê? Matéria. Tá? Explique por que essa afirmação não é correta. Podemos escrever. Essa afirmação não é correta, vírgula, pois onda só transporta energia. Pronto, tá? Tá aqui, senhores, né? Ondas são perturbações periódicas que se propagam transportando somente o quê? Energia. E se ela transportasse o barco, ela transportaria o quê? Matéria. O que pode acontecer de um barco à deriva são vários fatores aí, né? Quais são os fatores? O vento pode empurrar o barco? Ah, isso pode. Ele pode entrar numa corrente marítima, né? Que aí tem uma força de arrasto da água? Pode, e aí ele pode se movimentar. Mas a onda em si, por si só, não, porque a onda transporta o quê? Energia. Questão 1 feita, bora para a questão 2. Questão 2, senhor. Qual a condição para que uma onda seja classificada como mecânica e qual é a condição para que uma onda seja classificada como eletromagnética? Então tá lá, senhores. Nós já respondemos isso lá na nossa teoria. Vamos voltar lá? Tá aqui. Quais são as condições para ser classificada como onda mecânica? Uma onda mecânica, ela necessita de um meio que material. Então, guarde bem isso. Onda mecânica necessita de um meio material.
Lembrando que a onda mecânica não transporta energia no vácuo, porque ela precisa no meio material. E a onda mecânica pode ser transversal ou longitudinal. Uma onda eletromagnética, né? Quando que eu vou ter uma onda eletromagnética? Para ter essa onda eletromagnética, como o nome já fala, eu preciso da vibração de quê? Cargas elétricas que vão transportar o quê? Energia. Que vão transportar energia. E essa energia não necessita de meio material para ser transportada, tá? Pode ser transportada no meio material? Pode, mas ela necessita? Não. Então, um exemplo, luz propagando no vácuo, mas também no ar, tá? Também ela pode se propagar no ar. Então, fica aí, resposta da questão 2. A gente já tinha até olhado isso já. Questão 3. Questão 3. Dê exemplo de onda mecânica, né? Uma onda mecânica e uma onda eletromagnética, certo? Então, vamos lá. Vamos dar vários. Exemplo, onda mecânica, onda em corda, ondas sonoras, onda eletromagnéticas. Quais são elas que a gente pode ter, né? A gente pode ter ondas luminosas, vou colocar entre parênteses aqui, né? Ondas luminosas. O que é onda luminosa? Luz, né? Ok? Temos também o que? Ondas de rádio. Ou TV, né? Tamo aí. Nós temos o que? Não é o aparelho, tá? É micro-ondas. Tá ok? Nós temos raio-x, também é um. Ó, raio-x. Nós temos raio gama. Tá? Vou ter que colocar aqui. Ou raios gama. Tá? Raios cósmicos. Belezinha? Tá aí, né? Ele pediu uma só, mas a gente colocou mais de uma só para fixar. Bora para a questão 4? Defina e dê exemplo de ondas longitudinais e ondas o quê? Transversais. Vamos definir isso. Tá aqui, senhores, a definição. Definição de ondas longitudinais. São aquelas cujas vibrações coincidem com a direção de propagação de quem? Da onda, não é isso? Quais são? Dê um exemplo. Ondas sonoras, certo? É um exemplo de ondas longitudinais. Ondas transversais são aquelas cujas vibrações são perpendiculares à direção de propagação da onda, certo? Exemplo, aqui a gente não colocou exemplo delas, né? Mas poderia ser o quê? Mas a gente já falou bastante, né? Poderia ser ondas propagando numa corda, tá? Então, vou colocar aqui um exemplo aqui, ó. Tá aí, senhores, o exemplo, né? Ondas propagando-se numa corda. Questão prontinha para você. A gente já tinha adiantado a parte teórica, né? Então, ficou fácil matar lá as questões. Questão 5. Qual o nome das grandezas que medem a distância entre duas cristas consecutivas? Então, que grandeza que é essa? Essa grandeza é o comprimento de onda. Que você pode representar, o símbolo que representa ela é a letra grega lambda, tá? Essa letrinha aqui. Parece um Y de cabeça para baixo, né? É o lambda. Ok? Belezinha? Letra B. Letra B, estamos lá na letra B. Uma fonte de onda produz 40 ondas a cada segundo. Lembra o que é frequência? É quantas vezes alguma coisa repete em uma unidade de tempo. Então, 40 ondas a cada segundo, ele está falando que está repetindo 40 vezes em um segundo. Isso a gente chama de frequência. Então, eu vou anotar aqui, ó. Frequência foi dado
eu posso falar que é 40 Hz, porque é dado em segundo, tá? Tá lá, frequência 40 Hz. Beleza. Essa grandeza pode ser chamada de 40 Hz. Por quê? Lembrando que frequência, tá? É a grandeza que mede quantas vezes alguma coisa repete em uma unidade de tempo. Qual é o nome dessa grandeza? Frequência. Então, o nome dessa grandeza é frequência. Tá aí, senhores. Frequência. Letra C. Uma onda sonora se propaga com uma certa velocidade no ar. O que acontece com essa onda se ela passar a se propagar na água? Pois bem, a velocidade aumenta. Então, ela está passando de um meio para o outro, tá? E, no caso, como o meio é mais denso, a velocidade do som na água é maior. Então, a velocidade aumenta. Vamos para a letra D. O que o período de uma onda mede? Ele mede o tempo de um ciclo. Período mede o tempo de um ciclo. No caso aqui da sua apostila, tá? Que não está errado, período é o tempo de um comprimento de onda. O que é um comprimento de onda? É um ciclo. Começa e termina, e começa a repetir de novo. Medido em segundos no sistema internacional, tá? De medidas. Tá aí, senhores. Acabou a primeira semana. Espero que tenham gostado. Se gostou, deixa um comentário aí, tá? Tá difícil? Não sei. Tá fácil? Foi lento? Foi rápido? Foi bom? Não foi? Deixa um comentário aí, tá? Se puder curtir, compartilhar, se inscrever no canal para receber os próximos vídeos das próximas semanas do PET. Fica aí a dica. Fica com Deus. Fui.